Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um CF Boxcast. Divirta-se, treinar é apenas um detalhe. E hoje a gente tem um convidado de peso. Com certeza, se você fez o curso de nível 1 da CrossFit, você sabe de quem eu estou falando. Hoje o convidado do dia é o único nível 4 do Brasil. Ele não é brasileiro. Assim, a gente já pode considerar que você é brasileiro, né, Jobs? Já Você é é quase... brasileiro. Eu não Já sei. é brasileiro. Já é brasileiro, sim. Então, hoje a gente conversa com o Jobs, Seminar Staff, Flow Master da CrossFit aqui no Brasil e treinador de nível 4. E hoje o nosso bate-papo com o Jobs é basicamente para falar sobre a trajetória dele até o nível 4 e explicar também como que está acontecendo essa nova certificação da CrossFit e o formato de avaliação. Fala aí, Hugo. Jobs, primeiramente, bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra ter você aqui com a gente. Obviamente, você não se lembra, mas eu estava no Level 1 e você foi um dos treinadores que estava no meu Level 1. O Então, meu também. fico muito feliz em revê-lo. Eu fiz o meu Level 1 em 2015, então já tem um tempinho. E muito legal ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Você foi uma das pessoas que inspirou tudo isso que eu faço hoje. Faz bastante tempo, mas é uma grande honra ficar aqui com vocês hoje. Se eu entendo bem, vocês são dois treinadores de nível 3, não é? Sim. Isso. Então, para isso, parabéns, porque sua trajetória também é muito legal, né? Obrigado. Yes, é isso aí. E, Jobs, também eu fiz o nível 1 com você em 2016. E para a galera que está escutando aí, o Jobs é o Flow Master. Então, é ele que dá o início ao curso de nível 1 da CrossFit. Então, um cara que despertou essa sementinha em mim aí, quando eu sentei naquela cadeirinha de plástico ouvindo ele no Cidade Jardim, com certeza a minha trajetória como treinador mudou bastante. Então, de novo, eu agradeci no dia em 2016 e agradeço hoje de novo, porque mudou minha vida. Muito obrigado, Jobs. Fala um pouquinho mais sobre você, porque depois a gente vai ter uma parte que é padrão aqui no nosso podcast que você já vai conhecer. Bom, eu não sei o que você quer saber sobre mim. Minha vida é bem longa já, né? Muitos anos na estrada. Eu acho que talvez em volta de CrossFit faz sentido. Ah, Na verdade, quando eu estudei, a primeira coisa que eu estudei nem era educação física. Eu sou formado em gerenciamento de empresas. Fiz isso até mais ou menos 1998. E depois estudei educação física, principalmente para usar a universidade onde fiz isso para treinar vôlei de praia. Então, comecei jogando de vôlei de praia entre 98, mais ou menos, e 2007. E durante essa caminhada eu descobri CrossFit e decidi que isso agora é minha nova paixão. Bom, não sei se você consegue decidir isso, mas eu vi o que é. E daí, desde 2007, pratico CrossFit. Fiquei apaixonado desde o primeiro momento. E depois de menos de um ano, eu tive a chance de fazer o meu nível 1. Então, isso foi em 2008, em Manchester. E isso foi o primeiro nível 1 na Europa. Acho que o nível 1 com 70 participantes, mais ou menos. Nossa. O Coach Glassman mesmo estava lá, Nicole Carroll, outras pessoas, o Todd Widman. Então, pessoas realmente são as férias de CrossFit. E para mim foi muito inspirador. Até eu não sei se ele realmente foi um estagiário naquela época, o Carl Steadman, que, né, se você acha quem são os crossfiteiros com mais experiência na Europa, o Carl Steadman seria o nome que deve cair. Então ele estava lá basicamente como estagiário, só para, né, criar o cenário para isso. O cara que abriu o primeiro box na África estava lá também, e depois ia ser o segundo. Então muita gente lá que basicamente criou o início da CrossFit na Europa. Isso já foi muito inspirador para mim, e desses momentos eu sabia, eu acho que agora meu caminho na vida segue mais na veia da CrossFit, não tanto mais de vôlei de praia. Então,
Naquela época eu viajei bastante para o Brasil, na verdade uma vez por ano, mas daí para 6 meses para treinar vôlei de praia nas praias de Ipanema e Copacabana, na verdade na praia de Leme bastante também. Então isso é minha história de aparecer no Brasil. E quando eu tomei essa decisão de dedicar meu tempo ao CrossFit, eu pensei seria legal de usar a língua original, e isso é difícil na Alemanha e também no Brasil. Também não sabia como abrir um negócio no Brasil, então eu voltei para o local onde eu comecei jogando vôlei de praia, era a África do Sul, e daí uma das línguas do país é inglês. Então daí eu abri um box em 2008. Nossa, foi Então super rápido daí, então, né, Yobst? 2007, 2008 você já acabou abrindo desculpa, um box. Desculpa, você descobriu muito bem. Não, foi um erro. Então, eu pensando agora, eu fui lá em 2008, mas abri o boxe em 2009. Ah, sim. Mas Então, mesmo o assim, 2 2008, anos. comecei CrossFit em 2007, fiz meu nível 1, acho que 8 meses depois, em 2008. E acho que um ano depois de fazer meu nível 1, eu abri o boxe em 2009, na cidade de Cabo. Mas antes disso, eu achei que era irresponsável abrir um box só tendo o nível 1. Porque onde eu abri o box foi muito longe de qualquer outro box. Era só o segundo box do continente da África. Então, se eu tenho uma pergunta, se eu preciso fazer um curso, é muito longe. Não consigo viajar, vou fazer um fim de semana fazer um curso, porque todos os cursos de CrossFit, né, de adicionais, estavam nos Estados Unidos. Então, falei, ok, vou fazer uma viagem grande para buscar mais conhecimento. Então, fiz uma viagem de 6 semanas nos Estados Unidos, fazendo 7 cursos de CrossFit. Para ter uma ideia, foi um curso de nutrição, de ginástica, de basic barbell, de levantamento de peso, mais um curso de nível 1. Então, fiz um segundo curso de nível 1. E curso de endurance naquela época, que é Uhum. diferente que hoje. Então, fiz esses 7 cursos e no final dessas 6 semanas, meu último curso foi na Europa, o primeiro nível 2 na Europa. E daí fiz o antigo nível 2, que logo depois foi fechado. Esse curso não existe mais. E esse curso foi uma avaliação de um treinador que hoje é conhecido como nível 4. Então, esse curso existia, foi parado para sei lá quantos anos, e agora reativado com a face de nível 4. Claro, evolui bastante, tá bem diferente, imagino. E daí fiz meu antigo nível 2. E tive bastante pessoa que não passou, mas eu, né, não sei, passei bastante tempo preparando e deu certo. E daí, Oi, Yobish, com tudo desculpa te isso, cortar. Você comentou que você fez 2 vezes o nível 1. sim, Nessa época que você fazia o nível 1, era um curso ainda de 3 dias? não. Eu fiz o curso de nível 1, que era um dia, desculpa, 2 dias, claro. Mas ele era bastante diferente do que é hoje em dia, né? Teve movimentos adicionais. Você teve uma sessão onde você pratica o sit-up, o chega de sit-up, pelo menos uma parte. Você teve uma parte onde você praticava remo, e isso não existe mais hoje. Você também Que teve legal. mais treinos. Então, você fez, acho que duas ocasiões de um treino, mesmo não muito longo, não uma aula inteira, mas então mais movimentos no curso e mais coisas práticas. Não muito mais, porque né, realmente não tem muito mais tempo. E Uhum. naquela Ne- época não teve teste. Então você fez o nível 1 e não teve teste no final. Olha, que legal, hein? E Eu, naquela eu época também, o treino não era o Fight Gonna Bad? Eu lembro de alguém comentando sobre isso em algum podcast. Você lembra o seu treino do level 1? Porque hoje eu nos não treinos de nível eu 1 a não galera tá lembro. acostumada a fazer Não. thrusters, burpees. Você não lembra? Bom, eu lembro duas coisas. Eu lembro que o treino do primeiro nível 1 que eu fiz em 2007,
foi bem diferente. A gente tinha que fazer fora e com pouco equipamento, porque foram 70 pessoas no box que Muita quase gente. não teve equipamento, né? Então, o box estava pequeno, um dos primeiros boxes na Inglaterra, e teve uma sala de ginástica que eles alugaram juntos com isso, e foi bem difícil achar bastante. A gente fez fora, com corrida e em times. Eu não sei qual foi o segundo, eu nem lembro mais disso. O meu segundo nível 1, eu lembro que um dos treinos foi o Fran. E isso é um Olha. dos tempos que eu morri, mas realmente eu fui morto. Eu lembro que também foi um curso grande. Eu acho que todas as pessoas têm aqueles top 5 de treinos que os piores treinos que vocês fizeram na vida. Isso com certeza é um dos top 5 que talvez o pior, eu não sei. Isso foi um treino que também baterias, a gente fez baterias de, sei lá, 10, 20 pessoas. Deve ser, talvez 15 pessoas. O curso foi grande também, 60, 70 pessoas. Eu não fui uma pessoa, não, preciso ir na primeira bateria com a ZX, mas eu fiz com a carga prescrita, tá? Acho que foi na quarta bateria, e na quarta bateria eu fui um dos mais rápidos. E daí até as pessoas estavam falando, o cara aqui tá rápido. Eu fui, ok, é um curso nível 1, Chris Piller aqui do lado, né, coisas assim. Eu vou. Então foi com tudo no 21 thrusters, foi com pull-up, e em minha posição na barra, eu ainda lembro, a posição da barra estava mais longe da barra de pull-up do que os outros. Então estava na segunda fileira. Então eu cheguei para a barra de pull-ups um pouquinho mais tarde que a outra fileira, né? Quem terminou lá rápido lá. Eu fiz o butterfly, passou as outras pessoas no pull-up, falei, nossa, eu tô voando, que legal, que legal. Tá indo muito bem, eu vou bater o meu recorde de Fran. E eu voltei para minha barra. E nesse momento eu vi que a sala estava fazendo isso para mim. Eu só vi mais a barra, nada mais. Mas eu percebi que teve, sei lá, 10, 15 pessoas ao meu redor que não, ele tá indo rápido. Falei, ok, vou ter que ir. E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí Treinamento do limiar. eu morri. Eu achei o resto do treino durava uma eternidade. Depois eles me falaram que foi 4 minutos e meio, mas eu acho que eu pensei, não, esse treino não acaba, eu não consigo, não consigo. Eu estava deitado no chão para sei lá, o máximo possível, porque depois eles tiraram a foto. Eu falei, não, preciso subir para fazer a foto. E se você olha naquela foto que eles tiraram, eu sou a pessoa mais branca do mundo, porque não teve mais sangue no meu rosto. Foi terrível. Bom, desculpa para falar muito sobre isso, mas uma lembrança, vocês perguntou Job, sobre o treino, é isso foi minha muito rico a lembrança. gente escutar isso. É muito rico, é É, muito legal. Que história. Ô, Yobish, deixa eu te perguntar. Para a galera que está escutando e talvez não tenha conhecimento, né? Você falou sobre a equipe que estava no seu seminário, Carl Steedman como estagiário, Chris Spiller, Nicole Carroll, Greg Glasgow. Basicamente, a velha guarda da CrossFit, quem começou com esses cursos de nível 1, né? Você me inspirou muito no meu nível 1 a tentar buscar um dia ser um camisa vermelha. Você teve essa vontade no seu curso? E desde já você saiu do nível 1 com esse pensamento ou isso veio muito depois? Não, não, eu não teve. Eu não tive. Eu achei que o Coach Glassman, ele era o deus de fitness para mim. Eu falei, nossa, o cara... Eu assisti todos os vídeos, então até antes de chegar para o curso, eu estudei o CrossFit Journal inteiro, mas literalmente inteiro. Todas as coisas da CrossFit Journal, em 2007 já, eu estava tão feliz de finalmente ter achado um método que funciona tão legal. Eu não estava treinando vôlei de praia, eu queria uma coisa que me melhora como treinador, como atleta, em primeiro lugar. Eu estudei, falei, nossa, que legal, que legal. Fiz todos os treinos, segui CrossFit.com como uma religião. Eu achei o Coach Glassman, ele é o cara, ele é o deus de fitness. E daí você tem Nicole Keller e os outros treinadores lá naquela faixa velha guarda, são os arcanjos de CrossFit, que legal. E só estar lá de participante foi uma honra. Eu falei, nossa, eu cheguei
no estacionamento, quando eu fiz meu nível 1, e parou o carro do Coach Glassman. Ele saiu do carro, eu falei, eu estava muito nervoso, né? Eu falei, nossa, eu preciso cumprimentar você, eu preciso ter a coragem de falar. Ele me abraçou, falou, nossa, eu não queria faltar aqui, esse é um evento sensacional. Eu preciso estar aqui. Eu falei, nossa, que cara legal e que experiência legal. Então, bom, isso foi minha vista do curso e, né, estudei e até porque teve essa coisa de nível 2. Eu não sabia o significativo ou como era depois era assim, o nível 4, etc. Eu só sabia que, nossa, eu preciso fazer o máximo, ficar bem preparado. Então, basicamente, eu sabia tudo que naquela época dava para saber sobre o CrossFit. Menos morar em Santa Cruz mesmo e treinar com as pessoas mesmo todos os dias. Mas mesmo isso eu fiz. Quando eu fui fazer essa viagem, que terminou com o nível 2, eu fiz todos os cursos e entre os cursos eu fui morando na Fonte, basicamente. Então eu fui para Santa Cruz para 2 semanas e entre os cursos teve um curso lá de nutrição que estava perto. Eu aluguei um espaço lá e fiquei lá no box em Santa Cruz Central, acho que foram 10 dias e todos os dias de manhã, às 6 horas, estava lá assistindo todas as aulas, anotando tudo que podia, tentando copiar, ok, como que eles estão treinando as pessoas, como eles estão se comportando, como eles estão fazendo a propagação, como funciona tudo isso aqui no box. E isso era a minha vida. Eu estava morando só, ou vivendo só CrossFit. Então, pessoas em tão alta estimação é que eu nunca imaginava que eu ia fazer parte disso. Então, quando eu entrei em contato com a CrossFit, basicamente eles foram para a África pela primeira vez, né? Teve o primeiro curso de CrossFit, acho que foi em 2010 ou 11, acho que 2010. Eles foram para Joanesburgo. Eu falei, olha, posso ajudar? Eu estou aqui na África, eu acho que sou a pessoa que tem muita experiência no CrossFit. Se vocês precisam de uma coisa, eu pensei, tipo, talvez eles precisam de hospedagem, talvez transporte, uma coisa assim, né? Eles falaram, não, a gente não precisa de nada, a gente tem um time de viagem, mas se você quer fazer um estágio, daí você pode ir lá. Eu não sabia nada o que um estágio, não fiz uma ideia por que o estágio, mas eu falei, nossa, que legal, então eu posso fazer parte do curso lá, tipo, ok, vou lá. Então fiz, né, organizei minha viagem, foi lá de manhã, não sabia o que esperar. Não, hoje em dia, as pessoas que fazem estágio, ou que fizeram esse estágio não existe mais, mas a pessoa que entrava no estágio sabia já exatamente a esperança, tudo isso. Para mim, eu não sabia. Então, eu não sei quanta besteira eu fiz naquele primeiro curso, né? Atrapalhei os grupos, tipo, não entrei como treinador, mas ajudei. Também até a Flowmaster naquela época, ela falou, não, olha, se você acha que você pode contribuir, daí vai. Então, eu não sei o quanto eu interpretei isso mal, tipo, fazendo umas coisas que eu não devia ter feito, mas eu fiz o melhor para mostrar o que era CrossFit para mim naquela época e me integrar naquele time. E depois do curso, a Lisa Ray, na verdade, que era o Flowmaster do curso, junto com o marido Mike, ela falou, não, você pode voltar para um próximo estágio. Falei, nossa, que legal. Eu ainda não sabia o que significa ser um estagiário, né? Mas o que tudo isso significa. Mas eu Estou falei, indo. legal. Estou indo, com certeza. Mas desse jeito, eu basicamente entrei. Entrei, entrei não quer dizer entrei no staff, porque demorou ainda muito tempo depois. Mas nessa época, então, eu fiquei sabendo, ok, as pessoas que fizeram o antigo nível 2 comigo, tipo, agora nível 4, e passaram, alguns deles entraram no staff. Falei, que legal, que isso é até possível. Eu não sabia antes, né? Que eu pensei, não, staff. Naquela época não teve um grupo de staff. Foram os caras de Santa Cruz que fizeram um tour mundial, né? Eles não tiveram outras pessoas.
Então, o staff do jeito que tem hoje em dia, daquela época, não teve. Teve um grupo bem pequeno de grupo de treinadores selecionados à mão do coach Glassman e da Nicole Carroll. Então, eu vi, ok, na Europa tem agora alguns treinadores, né, o Carl Stedman e outros que formaram uma equipe. E daí eu pensei, nossa, que legal que eu posso fazer, né, que eles até vão me convidar para voltar para mais um. E daí eu fiz mais uns 4 estágios e, né, organizei mais uma viagem lá para conseguir tudo isso. E voltei para a África do Sul e, sei lá, eu não gostaria de dizer que eu esqueci, né? Realmente não sei o que aconteceu, mas eu lembro que um dia eu recebi um e-mail da Nicole Carroll, que era a diretora do departamento hoje de educação. Naquela época também não teve isso, né? Todo mundo fez todas as coisas. E ela falou, não, olha, eu esqueci de te dar um feedback, mas agora eu gostaria de falar para você que a próxima vez que você está perto no curso de CrossFit, a gente pode convidar você como treinador, tipo, treinador do staff. E eu nunca imaginava que isso é possível. E depois dessa mensagem, demorou mais, sei lá, 9 meses até que eu fiz meu primeiro curso como treinador do staff. Isso, eu acho que foi na Dinamarca, na verdade. Não, foi na África ou na Dinamarca? Não lembro. Eu acho que fui viajando para Dinamarca para fazer o curso lá. Mas também na minha conta. Eu falei, não, eu vou visitar a família e daí falei, ok, estou pronto perto do curso. E daí eu fiz primeira vez parte do staff no seminário. Eu acho que no primeiro ano eu dei uns 3 cursos. Então, Que não legal. era ser staff como era depois. E você lembra quem foi o primeiro Flow Master no seu primeiro curso contratado? Então, olha, eu posso ver isso para vocês. Eu não sei, pode ser que eu confundo e daí eu não quero falar errado. Então, deixa eu ver se eu consigo achar essa informação sem atrapalhar com o podcast aqui. Mas esse tipo de coisa que é importante tem que... não, como eu pensei. Era em Copenhagen, Dinamarca, na Europa, e o Flowmaster foi Chuck Caswell. Eu lembro Olha porque foi a época do Open, e eu joguei ele no Open. Então, o treino, se eu lembro bem, foi 60 burpees acima da barra, 30 overhead squats com 50, 60 quilos ou 10 40, não sei. muscle-ups. E 10 muscle-ups, exatamente. E, Que legal. foi bem legal. Eu vou jogando o Chuck Cosman no Open? Como é isso? E ele estava quase qualificando lá para... Acho que ele foi para Sectional naquela época. Foi bem legal. Isso foi meu primeiro curso. O segundo curso foi, como eu pensei, Joanesburgo. Então, em agosto e outubro do mesmo ano, em 2011, eu dei 2 cursos em Joanesburgo, África do Sul. E o Flowmaster foi Carl Stedman, que chegou da Europa. Que demais, Jones. Muito Que legal. história, hein? E isso é muito legal, né? Porque todo mundo que fez o Level 1 com você sempre fica se perguntando, tipo, meu, qual que é a Como ele história desse chegou aí? cara? Como ele chegou aí? Né? E agora, tipo, tá todo mundo sabendo. Não, olha, o que eu acho legal nesse podcast aqui, eu acho que muita gente, fiz bastante podcast bem legal, mas a gente nunca chegou para essa parte do passado, qual foram os primeiros anos, que eu acho que para muita gente pode ser interessante. O círculo fechou de uma forma esse fim de semana e, como você sabe, a Nath fez um curso comigo, o último fim de semana em São Paulo, e a Flowmaster foi a Lisa Ray. E isso foi também a Flowmaster, curso onde eu fiz meu primeiro estágio. Então é interessante como tudo muda aí. Durante o fim de semana a gente falou bastante sobre isso também. A Lisa Ray, eu fui jogando no Games em 2008, eu acho. Não, em 2009 eu fui para Aromas, no rancho do Dave Castro.
eu joguei no CrossFit Games e uma das meninas que eu joguei foi a Lisa Ray. Eu não sabia. Eu sabia o nome, né? Eu vi alguns vídeos com ela, falei, nossa, vou jogar ela, blá, blá, blá. E, claro, ela fez algumas repetições não válidas, então não que eu deu no rep, só eu chamei. E foi uma tensão entre nós, e foi bem engraçado, porque depois ela foi o Flow Master e eu fui o estagiário, né, sem saber. E, bom, tudo isso, toda essa experiência me tornou o treinador que eu era e que eu sou. E eu espero que eu consiga passar algumas dessas informações para as pessoas que eu tenho nos cursos, né? Vocês e as pessoas que estão nos cursos hoje em dia. Mas isso também, às vezes, torna difícil, porque muita gente não sabe mais como foi aquela época, né? Que teve um nível 2, como você falou, que teve um estágio, mas você quase não sabia sobre o staff, que tem essa possibilidade. Hoje em dia, tem o staff, tem um processo para chegar, tem o nível 4, e tudo isso. Isso quase não existia naquela época. Tudo Teve evolui, né? treinadores apaixonados para tudo isso que estavam viajando o mundo. E deixa eu ver aqui, porque eu tenho a tabela aberta, porque eu dei o curso, acho que 5 cursos em 2012, todos com a Carl Stedman, Jami Tikkanen, né, o treinador da Annie Torresdotter, ele também era Flow Master. O Adrian Bosman chegou para Joanesburgo para dar um curso, então foi Flow Master, ele foi Flow Master lá no curso. E depois eu dei cursos nos Estados Unidos, na Europa, e tudo isso. E eu acho que, no total, eu tive como aprendizagem, acho que quase em torno de 30 Flow Masters diferentes. Então, Caraca! é uma grande sorte que eu tive de aprender com pessoas com personalidades muito diferentes, que me deram feedback. Uma pessoa fala, não, faz A, outra pessoa fala, não, faz B. E isso confundiu alguns treinadores, mas eu falei, nossa, olha, eu recebi feedback de 2 excelentes treinadores, e talvez eles não falem a mesma coisa. Eles têm ângulos de vista diferentes. Mas eu sou a única pessoa que tem a chance de usar os dois conhecimentos e combinar para uma coisa que, né, existe uma única verdade, não sei. Eu acho que vários ângulos de vista sobre como ensinar um pull-up, como organizar um curso de CrossFit e tudo isso. Então, eu me sinto muito... Eu sinto que tive muita sorte É muito para ter essas privilegiado, experiências. né? Absolutamente. E para falar para você uma coisa, a única coisa que realmente a maior coisa, com muita, sem dúvida, é que para mim, o staff, né, falando que não teve staff, mas que eu valorizei mais em tudo isso é o fato de aprender. Né? Assim, algumas pessoas falam hoje, mas será que eu faço ser staff como profissão para, tipo, profissão em termos de ganhar dinheiro? Isso nunca cruzou minha cabeça, né, né, 11, 12, 13, 14, todas as coisas que eu fiz, viajei o mundo inteiro, não ganhei nem um centavo com isso, mas, ao final do dia, ganhei uma riqueza tão grande em conhecimento, Sim. é sensacional. Eu acho que só foi em 2015, 2016 que eu comecei a fazer curso no Brasil. Na verdade, 14, mas poucos cursos, tipo 2 cursos, 3 cursos. E depois cresceu mais em 2015, 2016, que eu deu mais cursos no Brasil. E daí eu acho que mais talvez uma nova era que as pessoas se acostumaram mais. Acho que a maioria das pessoas conhece mais essa parte, né? Que vocês são um dos primeiros aqui no país. Eu acho que fizeram o curso de nível 1. E isso foi, acho que, da comunidade do Brasil mais conhecido. Daí cresceu o número de afiliados e os cursos, etc. E essa parte, eu acho que o público brasileiro entende ou lembra mais, vamos dizer isso. Sim, é porque já estava mais na nossa realidade, né? Já estava mais inserido Sim. aqui. Oi, Obst, e me fala, você aprendeu a falar português
vindo para o Brasil jogar vôlei ou você já sabia antes? Não, eu não sabia falar português. Também quando eu joguei vôlei, eu não sabia falar português. O que me interessia, eu sou, em geral, eu sou muito focado, e daí se eu estou alvo, eu vou atrás. E para mim o alvo era vôlei de praia, não falar português, sinceramente. Eu fui para o Brasil e falei, ó, tudo bem, o português é uma troca que eu preciso fazer para jogar de vôlei de praia. Então, eu demorei vários meses para aprender. Eu quero feijão com arroz. Eu não sabia como falar arroz. Os caras que me venderam arroz todos os dias estavam risados todos os dias. Ah, o cara, não, ok, vamos ver como é que ele tenta hoje. Engraçado. Mas assim, quando foi o momento que você falou assim, tá, eu vou aprender a falar português? Eu achei o momento nunca chegou. Só aconteceu. Eu fiz um contrato com uma academia para fazer minha preparação física, uma academia regular. E eles tiveram com pacote, se você fecha 6 meses, eles te dão um desconto, e você também, eles tiveram uma parceria com uma escola de língua, de idiomas. E daí eles falaram, ok, você pode fazer para 6 meses, fazer aula de grupo, ou a gente vai dar para você 10 aulas individuais para português. Eu falei, ok, tudo bem. Eu assinei o contrato da academia e falei, eu nunca vou usar essa parceria, isso não me interessa. Mas depois de um tempo, eu falei, ok, por que não, né? São aulas individuais. E daí eu fiz aulas individuais, aprendi, ok, legal, não é tão difícil. Eu falava já francês, então uma língua que tem algumas coisas parecidas. Uhum. E daí fez isso uma vez por semana, 1 hora. E, claro, eu estava escutando as pessoas na praia todos os dias e eu sabia algumas palavras específicas ao vôlei de praia e do dia a dia. E daí uma vez eles me convidaram, né, e falaram, alemão sozinho lá, vamos convidar ele para uma festa de Natal. E Alemão não teve sozinho. tradutor, não teve tradutor. Eu estava basicamente no canto e teve muita gente que queria falar comigo. Eu falei, ok. E eu não sei se é possível aprender tanto falar português em uma noite. Depois desse dia, eu falava português. Provavelmente um português muito terrível, muito ruim. Mas eu falei, eu sabia, tudo que eu fiz a partir desse momento foi, não, vou falar português agora. E daí teve um interesse de fazer. Agora eu tive legal, eu sei um pouco, agora eu acho que eu sei tudo. Mesmo se eu falei a metade errado, mas, né, foi o começo. E daí foi legal, porque eu morava no Brasil, no Rio, e todos os meus contatos estavam em português, então estava bem fácil de praticar todos os dias. Mesmo eu não preciso fazer aula ou nada, eu só tentei falar. Fiz bastante erro, talvez às vezes em quando eu busquei um tema lá e lá, mas a maioria eu não usei um dicionário, tipo traduzindo uma palavra ou outra. Eu sempre aprendi fazendo. Essa palavra deve significar isso. Isso deve ser isso. Isso deve ser isso. Então, com associação, do jeito que foram usadas as palavras. E desse jeito eu aprendi. Foi na prática, né? Foi na prática, foi na prática. Que Não tem legal. jeito melhor, né? A noite do Natal, então, foi a noite que você destravou, né? Porque às vezes a É, gente precisa disso, né? Se vê no meio cercado de uma situação onde você precisa se comunicar e aí você vai ter que falar, né? Às é. vezes a gente tem medo de falar Colocaram porque vai ele numa falar fogueira, errado. né? E aí foi a Me noite. jogaram na parte de baixo da piscina. Tipo, não, agora eu preciso aprender a nadar. Que legal, Yobst. E como que foi, assim, oficialmente mudar para o Brasil? Tipo, não, agora realmente eu vou morar no Brasil. Quando que foi isso? É. Olha, eu adorei suas perguntas, porque são perguntas, como se eu tivesse a intenção de fazer o que eu faço agora. Eu acho que a vida tem, sei lá, correntes, e você entra num corrente e você vai. Então, para mim, se você me pergunta, como que você entrou no vôlei de praia? Eu passei ao lado de quadras de vôlei de praia, as pessoas felizes jogando de vôlei de praia, eu falei, nossa, eu acho que eu vou me virar um jogador de vôlei de praia. E daí eu fui. E quando eu comecei CrossFit, eu fui tão apaixonado que,
preciso fazer isso. Isso é a minha vida agora. Então, daí mudei minha vida para isso. Quando eu vi o África do Sul de novo, falei, não, olha, eu preciso abrir um box aqui. Então, foi um tempo muito, muito legal. E mudar para o Brasil não foi agora eu vou mudar para o Brasil para gastar X tempo. Não, não foi assim. Foi, foi uma coisa que eu viajei bastante para Seminar Staff, mas também eu vi que na África do Sul é meio cortado do resto do mundo, porque é muito longe e para eu viajar fica difícil. Então eu falei, olha, eu tenho agora pessoas no box que me ajudam aqui, na cidade de Cabo, então eu consigo sair fora para um período. Eu preciso também um pouquinho de distância, porque eu tive muito trabalho lá. Então eu criei a primeira competição, a primeira maior competição de CrossFit na África do Sul, que é a Fitness in Cape Town. Eu era diretor dos regionais naquela época lá. Eu fiz seminar staff, eu tive um box e também me abri um segundo e foi muita coisa. Eu simplesmente precisava, ok, eu preciso um break aqui, eu não, pelo menos algumas semanas ou meses eu gostaria fora. Então eu mandei um e-mail para a CrossFit falando, olha, eu queria passar alguns meses no Brasil, e se tem cursos lá, fique livre de me convidar para esses cursos. Se tem essa necessidade, se tem essa possibilidade. E eles falaram, ok. Eu mandei isso porque eu também não queria atrapalhar o planejamento deles, né? Se eles me precisam na África, eu ia ficar na África. Eles falaram, não, você pode ir para o Brasil, apenas a gente não pode garantir que você dá curso lá. E a intenção foi apenas de conhecer o Brasil mais. Na época de vôlei de praia, eu morava apenas no Rio de Janeiro. E realmente não saiu de lá, porque eu já falei, eu só jogava vôlei de praia. Mas eu vi outras cidades também que eu gostaria de conhecer, Fortaleza, Florianópolis, etc. E comecei com Florianópolis, eu fiz uma pesquisa, qual, né, melhor cidade do Brasil, tipo, colocar no Google, e Florianópolis sempre aparecia nas cidades primeiras. Falei, ok, legal, então vou lá, ver como que tá. E passei alguns dias aqui, eu achei um hotel perto do box lá, que eu conhecia uma pessoa lá, para visitar. Eu pensei, mas Florianópolis é uma cidade, né? Tipo, não regular, mas parece uma cidade. Foi na cidade de Florianópolis. Até eu falei, ok, tá, vou precisar explorar um pouquinho. Aluguei o carro, daí eu vi, nossa, é lindo aqui. E, né, viu mais um outro box, que era a Praça Floripa, um box maior. Falei, não, que legal, demais. E no primeiro tempo, claro que eles não me ajudaram no Brasil, mas eles me ajudaram, tipo, na África do Sul de volta, no Meio Oriente. Então, saiu fora de novo, voltei. E daí comecei a dar alguns cursos no Brasil. Curso no Brasil, e mais curso no Brasil. Foi aquela época que quase todos os fins de semana tiveram curso. Eu falei, ok. Nessa época você já era um Flow Master, Jobs? Foi bem... Eu acho que um foi bem ligado com o outro. De novo, sem intenção, mas depois dos primeiros cursos que eu dei aqui, bem logo depois, eu me virei Flow Master. Para a galera que está ouvindo e não entendeu isso, é que todo curso da CrossFit, né, todo curso de nível 1, ele precisa de um Flow Master, que é o responsável pelo curso. No caso, o Yobish, ele é um Flow Master aqui do Brasil. Então, desde aquela época, você já conduzia próprio, né? Você que comandava os cursos da CrossFit aqui no Brasil. Sim. Bom, bastante curso, sim. Acho que foi em 2015 que cheguei aqui. E eu acho que o primeiro curso que eu dei aqui, depois de ficar permanente, foi meu último curso com você é Flow Master com supervisão. Então, você dá o curso, mas tem uma outra pessoa, nesse caso foi o Austin Begiving, que estava lá para me avaliar. Então, foi um teste de Flow Master. Uhum. E foi engraçado, porque eles falaram, ok, no fim de semana que vem você está na cidade de Cabo. Eu falei, ok, legal, quem é o Flow Master? E ninguém sabia quem é o Flow Master. E a gente não recebeu
normalmente a gente recebe um e-mail que fala quem tem as funções no curso, né? Quem faz o quê, quem dá pull-ups, quem dá a palestra, etc. E a gente não recebeu esse e-mail. E a gente não sabia quem é o Flowmaster. Eu estava viajando, né? Cheguei lá, acho que segunda, terça-feira, na cidade de Cabo, ainda não. Mas eles me mandaram um pacote. Esse pacote foram os testes para o curso de V1. E logo depois, tipo na quarta-feira, eu acho que a gente recebeu uma mensagem que eu ia ser Flowmaster para esse curso. Olha só, que demais, hein? Que Foi, história. nossa, é, foi uma experiência incrível. E desde esse momento eu fui Flowmaster. Às vezes eu não sou Flowmaster se tem uma outra pessoa que está lá, mas a maioria dos cursos agora, no curso nível 1, nível 2, eu sou na liderança do time e às vezes uma outra pessoa. Esse fim de semana, como eu já falei, foi a Lisa Ray. Mas o próximo curso eu acho que sou eu de novo. Que legal. Jobst, agora vamos voltar e falar de forma mais detalhada pro nível 4, né? Então, como você até mesmo comentou, antigamente, as pessoas que atendiam, né, fariam o curso de nível 2, eles poderiam passar ou reprovar. E essas mesmas pessoas que passaram se tornaram treinadores de nível 4. E recentemente, para a galera que está vendo aí, só para saber, recentemente eles soltaram a certificação de nível 4, que é uma certificação de prática, né? Totalmente prática, que você realiza 2 workouts sendo avaliado, né, por 2 treinadores de nível 4. E essas 2 aulas, né, são 2 aulas diferentes, com públicos diferentes, entre 7 e 15 pessoas. Então, se você nessas 2 aulas você atende os requisitos, né, que está no manual do nível 4, você obtém a certificação de nível 4. Isso era parecido com o que você fez lá em 2009, 2010? Sim, eu não sei exatamente como funciona a avaliação hoje em dia. Eu acho, pelo meu conhecimento, hoje em dia tem 2 avaliadores, 2 raters, e eles vão avaliar um número de, acho que um total de até 4 pessoas que fazem a prova, e a prova, como você falou, são 2 aulas, de início ao fim, e tem algumas coisas que são similares, algumas coisas que são diferentes. Eu acho que o curso é frequentemente, ou essa prova, a avaliação, é durante a semana, simplesmente porque as aulas acontecem durante a semana, né? Então, tipo, uma quarta, quinta-feira, porque daí eles podem dar aula no box. Nossa prova foi num fim de semana. Então, a gente teve um sábado e domingo, que um box normalmente é fechado. Então, isso é uma diferença. A outra diferença é que eu acho que hoje é só uma avaliação. No nosso cenário, um dia, o sábado, foi dedicado em passar essas informações, como funciona a prova para a gente. Né? Hoje em dia tem um manual. Hoje você tem, sei lá, quantas páginas que explicam como funciona a avaliação. Na nossa época não teve isso. Então, no primeiro dia, eles falaram para a gente como ia funcionar essa avaliação. Quais são os critérios. Até ainda, acho que tem alguns vídeos da Nicole Keller que fala sobre as qualidades de um bom treinador, etc. Então, isso foi feito no dia 1. E no dia 2, no domingo, a gente também teve uma avaliação, porém não foi uma aula inteira. Nós também fomos avaliados, mas acima da capacidade de ensinar movimentos, similar aos movimentos fundamentais de CrossFit. Não 2, mas 3. Então, a gente teve 3 segmentos de ensino com 3 avaliadores diferentes. Para dar uma ideia, meus avaliadores foram o Chuck Caswell, o Chris Spiller e acho que foi a Nicole mesmo, ou juntos, porque ele fez um estágio lá. Então, e nós recebemos o resultado no dia. Eu acho que hoje o resultado você não recebe no dia. Eu acho que hoje eles É falam depois bom de dia, 10 tchau. dias. Eles vão mandar o resultado para reconciliar, né? Porque
tem um método para fazer isso. Eu acho que hoje em dia os raters nem vão falar um com o outro, mas naquela época foi assim, eles preencheram um formulário e no final eles sentaram e compararam, ok, isso são os scores. Mas eu acho que naquela época até foi assim que os raters já concordaram na maioria dos casos sobre os resultados. E eu fui avaliado, eu acho, em 6 critérios de um bom treinador, e de cada avaliador, o rater, eu recebi um score, acho que foi entre 1 e 5, e a gente precisava bater uma média de pelo menos 3, eu acho. E daí você recebeu um score total e você teve um score para passar. E meu score estava mais alto do que eu precisava para passar, e daí eu passei. Mas foi um momento bem intenso. É assim, você dá seu segmento, e daí eles vão falar, ok, meio-dia você tem que dar mais um movimento. Daí na hora eles vão falar, ok, você tem que ensinar sei lá, o push press, ou se o modelo é fly pull, uma coisa assim. E daí você faz isso para os 3 movimentos ao longo do dia e depois tem que esperar. Eles chamaram um por um dos participantes numa sala e depois as pessoas saíram com a cabeça para baixo ou não. Nossa, foi um momento tenso, porque muita gente saiu da sala com a cabeça para baixo, então não muita gente passou. No Nossa, seu então curso de nível era 1, na hora que acontecia assim, você dava os naquela, movimentos e aí, pô, eles se é, comparavam ali na hora e dava. sim, então, também, quando nós fizemos o teste nível 1 pela primeira vez, a gente recebeu também os resultados na hora. Foi feito uma avaliação lá, e daí você recebeu o resultado. E no nível 2, a mesma coisa, você recebeu resultado na hora, passou ou não passou. E eu acho que naquela época, em geral, a taxa de passar das pessoas foi entre 20% e 30%. Então, não muita gente passou dessa avaliação. E você falou que vira nível 4. Não é assim. O pré-requisito para ser, depois dessa prova, nível 4, é também passar o nível 3. Então, isso veio muitos anos depois que eles lançaram o nível 3, que daí, ok, se você foi nessa situação e passou, e também depois passou toda essa coisa de nível 3, daí você recebeu o credencial nível 4. então Legal. você realizou a prova de nível 3 também. Então, após isso, Sim, você sim, sim. obteve a certificação de Eu, nível 4. eu acho que sou a primeira pessoa que passou, sim. Ou que fez a prova. Passei também. Porque eles fizeram, antes de lançar a prova oficialmente, de nível 3, eles fizeram um beta testing. Então, eles testaram como vai funcionar a prova, para saber quantas pessoas, pontos precisa para passar e não. Isso foi em 2013, eu acho. Eles falaram, aqui o link, faz a entrada, faz o teste e veja como funciona. Eu falei, nossa, eu vou viajar agora, não vou conseguir fazer a prova daqui umas semanas. Preciso fazer agora. Então, depois de 3 dias, eu já fiz a inscrição e fiz a prova. E como eu já tinha falado, né, que eu tinha estudado todos os artigos do Journal naquela época, sabia tudo, diferente de verdade. E daí falei, ok, o que eu preciso para preparar? Acho que eu estudei 2 artigos e fui para a prova e deu certo. Então, então a minha vida, o estado de treinador, o que eu já fiz foi a minha melhor preparação. Então, quando eles divulgaram as primeiras pessoas que passaram a nível 3, eu já era nível 3, e como eu tinha feito tudo isso já antes, né, de passar o artigo nível 2, eu também me virou treinador de nível 4. Olha, Muito olha bom. que caminho, hein? Que caminho para chegar a quem é hoje, né? Com muito estudo, muita prática. E vivendo É, aquilo que se aprende, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta você é, estudar e não aplicar, e não pegar aquilo e fazer, né? Então, eu acho que é. isso é muito importante. Eu acho que um dos pontos mais importantes, o ponto é que eu acho muita gente, né, você falou no início, Rafael, acho que foi a sua pergunta, se eu tinha planejado de fazer um estágio no staff. Eu acho que tudo isso apenas foi uma consequência
da minha vida, porque eu me dediquei dediquei minha vida ao CrossFit, basicamente. Eu literalmente morava no boxe. Eu abri a academia sem ter até um alvará. Sabia sobre essas coisas. Eu não, isso foi completamente fora de mim. Eu falei, não, como é que eu posso alugar essa sala? Ok, aluguei essa sala. Ok, agora a gente precisa de equipamentos. Ok, arrumamos equipamentos. Ah, agora a gente precisa um waiver, né? Temos de não divulgar, sei lá. Ok, vamos arrumar isso. Agora vamos treinar pessoas. Fiz isso de manhã até à noite. Eu estava dormindo, literalmente dormindo no box. Teve uma sala pequena de 3 metros quadrados lá e coloquei um colchão e fechei a noite, dormi lá e isso, só o dia inteiro estudando e treinando e tentando fazer o negócio acontecer. E as outras coisas estavam, acho que estavam acontecendo, né? Aquela parte de staff. Não, eu falei, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir para isso? E daí isso aconteceu. Ah, e a prova? Ok, vou fazer a prova porque não tem tempo depois, eu vou fazer agora. Mas era coisas que eu já tinha, né, feito. É, se você fala, você vai para crossfit.com, não, se eu abrir o computador, a primeira página sempre estava crossfit.com, um novo link lá, eu já entrei. É a primeira coisa que eu falei, não, eu preciso consumir tudo. Isso não tem como um aluno entrando na porta aqui e me contando que tem uma coisa nova no CrossFit. Não, não, eu sei primeiro. Eu vou estudar tudo 3, 4 vezes, né? E naquela época não teve tanta informação diferente. Então, tem uma nova progressão de pull-up. Vamos lá. E não só ver, mas estudar, aplicar, né? Eu fazendo durante o dia, praticando e daí depois fazer com os alunos. Então, eu gastei tanto tempo com isso, com tudo isso que, né, você acha que são credenciais, né? Eu acho que, se você me conhece, eu nunca falei no curso nível 1 que eu sou nível 4. Isso, para mim, é uma coisa. Eu não fiz o nível 4, eu também até não sabia que eu fiz nível 4, para colocar mais um credencial acima da cama. É um papel que fala sobre isso. Isso é apenas uma expressão, a consequência que é. Eu acredito que tem muitos muito bons treinadores que não têm esse credencial, e isso não importa nada. Isso é só ok, você fez e você recebe isso. Com isso, também não quero dizer o diminuir o valor. Eu sei que tem pessoas que estudam muito para isso e conseguem, isso vale muito, né? Então, parabéns para conseguir isso, mas eu acho que a gente não deve colocar um valor pessoal nisso, passando ou não passando. Eu espero que nós tentamos todo o nosso melhor. E no meu caso, eu fico feliz que eu tenho esses credenciais, mas isso não é meu, acho que é uma coisa que me define de uma forma. Muito lindo isso que você falou, sabe? Eu acho que exatamente nada define o que você é, né? E a gente tem que levar tudo como realmente é um aprendizado, né? E o que a gente É, faz com isso que a gente tem. Eu acho que isso, na verdade, é o que tem mais efeito, né? O que você pode ser o nível 10, mas se você não usar isso para uma coisa boa, né? Se você não pôr isso para as pessoas, se você Não tem ficar usando sentido, isso né? só para tipo se, como eu posso dizer isso, para meio que se vangloriar, não faz sentido, né? Não é para isso que existe isso. Isso daí tá para por uma coisa muito maior. Eu acho que é levar o CrossFit para o mundo, né? Para que as pessoas possam ter desse acesso e possam ter mais saúde e possam ser mais felizes e fazer da vida delas melhor. esse mesmo. Isso. Aulas. Diga pra gente, conselho para quem está começando agora. Qual o conselho que Yobs te dá para novos treinadores? Bom, daí a dúvida é conselho para quê? Para quem quer ser o melhor treinador ou Para quem está começando, estou começando agora, o que devo fazer, né? isso é difícil, sabe? Eu acho que não, é o seguinte, eu acho que o que eu falei agora nessa última hora foi exatamente isso. Eu fiz o que eu achei que era o certo para mim. E eu acredito que os caminhos das pessoas são diferentes. Então,
Eu não, eu acho difícil de considerar uma outra pessoa o que fazer, porque eu não sei onde está a paixão. Eu conheço algumas pessoas que estão na área de educação física, mas realmente eles não têm muito interesse. Isso é 100% sem julgamento, porque, né, as pessoas têm interesses diferentes. Algumas pessoas amam a parte de abrir um negócio, outras partes, né, então de ter o próprio box. Outras pessoas adoram a ideia de ser head coach ou head judge ou esse tipo de coisa. Se eu posso dar um conselho, seria segue seu coração. O que o seu coração fala para você, o que você deveria fazer, faça isso. Para mim, querer ser o melhor treinador não era sobre eu ser o melhor treinador, era para entregar mais para meus alunos. Eu falei, nossa, se eu abrir um box de Cape CrossFit aqui, na cidade de Cabo, eu não tenho ajuda dos Estados Unidos, porque eles estão muito longe, então nenhum treinador lá pode me ajudar. Então eu sou a pessoa que pode fazer essas coisas acontecer. Então eu preciso ser melhor, eu preciso aprender o máximo possível, porque eu sou o veículo que transporte esse conhecimento para as pessoas. Então eu quero que as pessoas aqui tenham a melhor a experiência de CrossFit que tem no mundo. Pelo menos igual a minha experiência, se não melhor. Então, isso foi a minha motivação. E isso funcionou, eu acho que bem para mim, mas, de novo, eu não me medio naqueles afinal, das credenciais, eu estava medindo basicamente na felicidade das pessoas que estavam treinando comigo. Se uma pessoa saiu do box, eu tomei isso. Eu pensei, nossa, o que que eu fiz errado? Que essa pessoa não quer mais treinar comigo. Tem uma coisa, tipo, não, isso não pode acontecer. Então, isso Uhum. foi, né, talvez, de uma forma, a minha motivação. Eu acho que as pessoas todas têm uma motivação diferente. Eles vão falar, mas né, os motivos deles estão meio estranhos, né? Eu faria diferente. Ok, ótimo, faz diferente, mas faz de uma forma que deixa você feliz. Do jeito que eu fiz, que eu sabia. Isso de uma forma me deixou feliz, de realmente ver a cada pessoa saindo do box com um sorriso no rosto e falando, nossa, olha, eu fiz uma coisa que em outros locais eu não consigo achar e aqui nesse box eu finalmente consigo achar isso. E todas as coisas que, se você olha no que falamos agora, foi para o Brasil, plano de ficar X meses e tanto tempo para esse fim no Brasil. Não, eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu posso contribuir aqui. Tiveram mais cursos de CrossFit, eu posso agora dar aqui os cursos de CrossFit. Isso é minha paixão, eu segui minha paixão. É aquela história de ajudar no CrossFit Games. Por que eu fui para CrossFit Games? Não para falar, eu fui para o CrossFit Games. Foi para, nossa, eu preciso ajudar. Que legal, eu preciso ajudar com isso. Eu fui lá, o que eu posso fazer? Eu não fui juiz na primeira, não, na verdade, na primeira edição fui juiz, mas eu ajudei com qualquer coisa. Eu tenho alguns paletes lá no fundo, vai carregar. Ok, fiz isso, fiz tudo, né? O trabalho do juiz na sexta-feira. Eu estava lá na primeira ocasião, na quarta-feira, fazendo qualquer coisa para ajudar. Então, eu acho o melhor é seguir o coração, fazer o que você deixa feliz, e daí não importa o que as outras pessoas estão pensando. Né? Algumas pessoas estão pensando, o que você faz na África do Sul? Né? A economia está baixa e está difícil de se comunicar e tudo isso. Eu falei, não, olha, eu estou feliz aqui. Eu abro um box aqui. Eles falaram, mas ninguém vai saber sobre CrossFit. Eu falei, não, mas eles vão conhecer porque eu estou lá. Né? Então, talvez eu não escolhi o caminho mais fácil, mas foi um caminho que me deixou muito feliz na vida. E eu acho que isso também me permitiu de continuar, porque com a felicidade é bem mais fácil de continuar do que seguir um conselho do, Jobs falou, faça isso. Se uma pessoa me pergunta o que devo fazer para fazer parte do seminar staff, minha recomendação é não pensar. Minha, minha, uh, minha recomendação é faça o que você já ia fazer de qualquer forma. Se você é o melhor treinador, provavelmente você vai fazer o nível 2, você vai aprender um pouquinho mais de inglês, porque CrossFit, você fala muito inglês, e daí o nível 3 em inglês. Então, você já vai fazer o nível 3. Então, você já está no caminho, porque isso é um dos pré-requisitos para hoje em dia se candidatar para staff. Então, desculpa se eu falei muito sobre essa dúvida, mas isso é o meu conselho para a pessoa.
Foi Foi uma ótimo, aula, foi Jorge. ótimo. Basicamente, acho que o maior conselho que fica é aproveite as oportunidades e se esforce quando elas aparecerem, né? Mas um Muito ponto interessante, obrigado. Rafael, você falou oportunidades. Eu aceitei ou fui atrás de oportunidades que outras pessoas não considerariam oportunidades, né? Mas Jobs, por que você viaja ao mundo ao invés de cuidar do seu box? Isso é uma oportunidade ou não? Não, isso era eu Você buscou. pensando, não, eu acho que eu preciso fazer isso. E muitas escolhas que eu fiz ao longo do caminho, as pessoas vão falar, não, ô louco, né? Por que você faz isso, cara? Né? Eu abandonei uma vida que eu estava trabalhando numa rede de televisão na Alemanha, com um trabalho, digo, bem pago, em ouro, tudo isso. Abandonei tudo isso para viver basicamente na praia e depois dormir no chão de um box, né? As pessoas falam, cara, não. Esse é o currículo. Perdeu, sei lá, 10 anos da sua vida fazendo uma coisa que você não pode aplicar mais em nenhuma empresa, etc. Eu falei, isso não importa. Eu sigo o que eu quero fazer. É São isso. fases, né? E que bom que É. você seguiu essa fase. Se não fosse por isso, acho que a gente não estaria aqui, talvez tão motivado após os nossos nível 1, em Galera, vocês são 2015, demais. 2016. São demais. Hugo, você também está na Bocarão? Vocês todos estão na Bocarão? Sim, sim, Sim. sim, sim. Galera, sensacional. Parabéns o trabalho lá. Agora com a Nath também, né? 3 treinadores de nível 3. Uau, parabéns. Então, Yes. muito bom. Eu devo fazer um podcast convidando vocês. Apenas eu não tenho, mas... Obrigado. Jobs, já Oi, é uma Jobs. honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje, por abrir um pouquinho da sua história, que desde 2016 eu estava curioso. Isso foi muito rico para a gente. Muito, muito, Adorei, muito galera. obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Desculpe se às vezes eu falei muita coisa e também, se não dá para entender, talvez colocar uma tradução aí embaixo. Não, esse português está E foi perfeito. bem legal. E foi bem legal fazer um episódio um pouquinho mais old school. Que isso é realmente, né? A gente não falou tanto sobre 2015 até 2023. A gente falou um pouquinho mais sobre 2007 e 2015. Então, foi bem interessante. Yes. Foi É muito isso legal. aí. Foi muito Muito rico. obrigado, Jobs. Rafael, Esperamos você Diogo, aqui muito por mais obrigado para vezes, hein? vocês. Não, mas eu até gostaria de visitar Santos e Bocarão. Já ouvi falar muitas coisas boas. Então, eu espero você ver lá logo. Com certeza. Bem Muito assim. obrigado, hein? Obrigado, Valeu, galera. Falou Yabshi. muito. Valeu, galera. Tchau, Espero que todos tchau para vocês tenham todos. gostado desse episódio e tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima.